Glória a Deus. Estamos falando sobre despertarmos nesse ano em várias áreas. E o mês de agosto, para mim, vai ser um mês interessante, especial da gente compartilhar, porque o tema geral de agosto é desperte para a plenitude do Espírito Santo. Porque, na verdade, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não temos condições de avançar como cristãos. Eu coloco até uma frase aqui, que a igreja sem a presença do Espírito Santo é como se fosse um corpo sem coração, né? Então, o corpo está ali, pode até ser que com algum tipo de movimento você perceba alguma coisa, mas sem o coração não tem sequência, não tem vida, não tem como prosseguir. E eu entendo que a presença do Espírito Santo atua da mesma forma na vida do crente. Quem faz a nossa vida bombear, crescer, avançar, prosseguir para o alvo, mesmo diante de tudo que se apresenta diante de nós, é essa santa presença do Espírito Santo que vem para mudar a nossa história. E como primeiro domingo do mês, e a gente falar desse tema, eu tinha preparado no final do ano um texto muito sugestivo, bem conhecido, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos acaba sendo quase que uma continuação do próprio Evangelho de Lucas. Alguns estudiosos, inclusive, trabalhavam a teoria de que não deveria haver uma separação dos escritos, mas obviamente por uma questão de organização e até porque os evangelhos têm a sua estrutura e Atos possui uma outra estrutura, por mais que Lucas tenha sido tanto o escritor do evangelho como de Atos, existe uma ideia de continuidade. E obviamente, se você lê o final do evangelho de Lucas e você já continuar lendo o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, você de fato vai perceber que praticamente Lucas estava continuando a história da igreja. Basicamente, o que acontece? Os irmãos sabem bem. Jesus é morto na cruz, sepultam Jesus, ao terceiro dia ele ressuscita, e por 40 dias Jesus aparece diante de várias testemunhas, os próprios apóstolos e tantos outros discípulos também que viram o Senhor, os discípulos no caminho de Emaús, as mulheres que o viram ali já ressurreto, perto do sepulcro. Agora também aí nós vemos depois na pesca maravilhosa, Pedro, Tiago, João e os demais, que veem o Senhor também, e em tantas outras experiências que o Senhor aparece mostrando a eles provas inconfundíveis, como o próprio apóstolo escreve. Ele vai dizer: nós vimos, nós estivemos com ele, ele mostrou as suas marcas para nós. E quando nós vemos então durante esses 40 dias, experiências extraordinárias do Jesus ressurreto, do Jesus agora não mais afligido pela cruz, não mais afligido pelo peso do pecado, mas agora o Senhor que venceu a morte, que tomou a chave da morte da mão do diabo, que havia instaurado então o paraíso, para uma nova expectativa então, porque agora os justos poderiam aguardar ao fim de todas as coisas, já no paraíso. Então esses 40 dias tinham um sentido muito grande. Então quando nós vamos para o final do Evangelho de Lucas, até Atos capítulo 1, obviamente, eu não estou falando da cronologia da escrita, mas eu estou falando ali do tempo que aquilo transcorreu, foram 40 dias extraordinários, aonde pessoas foram tocadas, pessoas foram transformadas, pessoas foram renovadas. Exemplos, talvez o maior deles, o apóstolo Pedro, que antes da crucificação negou o seu Senhor, diz que não o conhecia, e depois Jesus manda primeiro ele pescar. Você quer voltar ao que você fazia? Então aprenda a fazer direito.
porque você não está pegando nada. Ó, joga a rede assim, assim. Pescou tanto peixe, se eu não me engano agora 153 grandes peixes. E ele volta, e aí Jesus então fala, vamos restaurar a conversa aqui, vamos arrumar algumas coisas. Senta na fogueira ali com ele, pão, peixe, conversa, restauração. Pedro se torna, você vai ver isso lá em Atos, do capítulo 2 para frente, você vai perceber principalmente aí o protagonismo do apóstolo Pedro, se torna aí uma das maiores referências dentro da liderança da igreja cristã do primeiro século. Bom, então tudo isso aconteceu em 40 dias. E por que eu estou frisando tanto isso? Porque o tema da mensagem dessa manhã é do dia 41 ao céu. Porque do dia 41 para frente, foi quando tudo começou a acontecer de uma forma extraordinária na vida da igreja. Do dia 41 em diante, essa palavra que nós lemos, que o Senhor Jesus disse antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Quando Jesus disse essas palavras, posterior a isso, o Senhor Jesus então ascende aos céus, e os anjos dizem, o que vocês estão olhando para cima? Aí a grande promessa, por isso que eu coloco aqui do dia 41 ao céu, porque esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai vir um dia buscar vocês, ele voltará, fiquem tranquilos, não turbem. Aí eu volto para a palavra de Jesus em João 14, não turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, mas eu vou preparar lugar, e volto, porque aonde eu estou, vocês também estarão comigo. Então do dia 41 até o céu, é uma jornada, é uma maratona, é uma trajetória. Nós não vamos viver todos esses dias. Os apóstolos e os discípulos, os primeiros discípulos começaram a viver do dia 41 para frente. Alguns deles já morreram no ano 60, outros no ano 70, alguns próximo do ano 80 ou até 90 depois de Cristo. E aí foi chegando uma nova geração já dentro desse caminho todo, aquelas pessoas que o próprio apóstolo Paulo ganhou para Jesus, e os outros apóstolos também, os evangelistas, todos aqueles homens e mulheres de Deus que pregaram o evangelho no primeiro século, começaram a gerar então a nova igreja que viria do segundo século em diante. Ou dali do ano 90 a 100 para frente. Essas pessoas passaram a viver então esses dias. Nós estamos hoje, eu não quero aqui fazer conta ou numerologia, qual é o dia exato em que nós estamos dessa era. Para mim não importa o dia, para mim o que importa é que o céu está cada vez mais perto. Porque o dia 41 começou lá atrás, e já teve o 42, o 50, o 100, o 1000 e não sei quantos mil, mas o que importa é que o céu está cada vez mais próximo de cada um de nós. A promessa que Jesus fez e que aqueles anjos confirmaram dizendo, o mesmo Senhor que vocês viram subir, vocês verão descer e Ele virá buscá-los. Jesus vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Jesus Cristo vem me buscar e vem te buscar, irmã Mercedes, um dia. Se não for nos chamar agora, um dia a gente vai estar com o ouvido afinado e vai escutar a trombeta. E o dia que essa trombeta tocar, meus irmãos, os alicerces da terra vão tremer, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Paulo escreve aos Tessalonicenses, consolem uns aos outros com essas palavras. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e por mais que muitos digam, já não se prega a cruz, já não se prega o céu, toda vez que você pregar a palavra de Deus, você vai pregar sobre o céu, porque Jesus é o dono do céu, e Jesus quer que os salvos cada vez mais preguem o evangelho para quem ainda não conhece a salvação em Cristo,
para que nós possamos lotar o céu de pessoas remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Será que nos dias atuais a igreja, aqui uma pergunta que a gente precisa refletir, será que nos dias atuais a igreja tem vivido de acordo com o que o texto nos propõe? Pergunta para você refletir aí, eu não quero que você me responda. Será que nós estamos vivendo Atos 1:8 como cristãos? Existe uma profundidade na reflexão dessa pergunta, porque não é basicamente eu dizer, não, olha, eu sou crente, eu estou aí. Não. Ser testemunha vai um pouco além do que uma proposta de uma leitura inicial pode nos trazer. E é interessante nós pensarmos muito nesse texto, quando nós falamos de plenitude no Espírito Santo. Nós batistas somos fundamentalistas, nós acreditamos no que a Bíblia diz. Qualquer outra coisa que uma fonte externa possa dizer, pode ou não ser verdade, pode ou não ser uma boa experiência, mas não é palavra de Deus, existe uma diferença grande. Eu posso pegar um ótimo escritor de teologia, ou em qualquer outra área cristã, e ele escrever sobre um assunto, eu posso me apropriar daquele conteúdo dele, pode ter coisa muito boa, como pode ter coisa que não vai servir para mim. Quando eu pegar a Bíblia, sempre ela vai servir para mim de alguma forma, porque ela é a palavra de Deus. Deus a revelou para que nós pudéssemos conhecer o Senhor pela sua palavra. Então, como fundamentalistas que somos, nós entendemos que ser testemunha vai muito além do falar. Ser testemunha vai muito além do que apenas nós estarmos em algum lugar. Então eu sou testemunha quando eu estou falando de Jesus para alguém? Pode ser. Eu sou testemunha quando eu estou na igreja? Talvez muito menos, mas pode ser também. Mas com muito menos força. Porque estar aqui no culto não é o papel de evangelização nosso. O nosso campo de trabalho, o nosso campo de batalha é quando nós estamos fora dessas paredes. Aí sim é o nosso local de trabalho quando diz respeito a testemunhar. Eu posso ser uma testemunha efetiva de Jesus quando? Como? Em que tempo? De que maneira? Em que lugar? Existem várias oportunidades. E o próprio texto nos dá uma sugestão de que Deus trabalha com estratégia. Deus, Ele não trabalha de uma forma desorganizada. Quando Jesus fala dessa maneira, que nós seríamos testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, Jesus estava, obviamente, trabalhando o aspecto geográfico e até do que viria a acontecer advindo do Pentecoste. Por quê? Porque eles foram cheios ali em Jerusalém, começaram a pregar ali, e dali pessoas convertidas começaram na festa de Pentecostes a voltar para as suas regiões, e o próprio progresso de evangelização, se você observar em Atos os primeiros capítulos, você vai perceber que esse processo de evangelização, ele foi acontecendo de forma a expandir a área geográfica do evangelho a partir de Jerusalém. Então Judeia, Samaria e confins da terra que se pensavam na época, Roma e outras regiões ali da Espanha e tudo mais, era exatamente o processo que Jesus estava determinando da evangelização do mundo. Não apenas daquele mundo conhecido daquele momento, mas do mundo que nós conhecemos hoje. É muito mais amplo, nações espalhadas em todas as áreas da terra, e nós precisamos então continuar olhando para a proposta desse texto dessa forma. Agora eu quero trazer algumas reflexões para você com relação a essa temática do dia 41 ao céu. Porque na verdade, aqui a ideia é tentar provocar um pouco vocês aqui, com um tema um pouco mais exótico, mas se eu colocasse um tema um pouco mais literal, eu diria o seguinte: não deixe a missão de lado. Seria um tema talvez um pouco mais literal com relação ao texto. Não deixe a missão de lado. E por que não deixar a missão de lado?
Porque a missão para o crente é tudo. Quando Jesus ele dá para nós a grande comissão, ele estabelece qual deveria ser o padrão de vida do cristão. Vocês vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos escreve dessa forma. Também em Mateus vai ter de fazer discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho ordenado. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ambos os textos tratam do mesmo assunto, é a grande comissão. A grande comissão não foi uma opção, não foi uma possibilidade. A grande comissão foi uma ordem que Jesus deu para a sua igreja, e essa ordem tem que ser obedecida. Não existe não existe condicional. Olha, talvez eu possa obedecer à grande comissão. Não. Ou nós obedecemos à grande comissão, ou nós não temos condições de viver uma vida cristã bíblica. Olha, parece que é até engraçado dizer vida cristã bíblica, porque em teoria essa expressão ela teria que ser uma só, ela teria que ter uma sequência única. Mas hoje em dia, mais do que nunca, se comprova que é possível, e aí eu vou fazer assim, você preste atenção no dedinho aqui para você entender que são aspas, é possível você viver uma vida cristã sem a Bíblia. Está cheio de lugar propondo isso aí. Você vem aqui na igreja, faz coisa de igreja, mas a Bíblia fica meio de lado, porque se você começar a ler ela demais, você vai ver que o que a gente está propondo aqui para você não vai dar muito certo. Essa proposta existe hoje. Você quer vir aqui? Vem para cá que você vai ganhar dinheiro, vem para cá que você vai ficar milionário, você vai ser isso, você vai alcançar esse outro, você vai ter tudo o que você imagina. Pronto, olha que proposta maravilhosa, é o evangelho da salvação fácil, da graça barata, que o que importa é o que você tem a receber nessa vida. Você tem que reinar na terra, você tem que desfrutar aqui. O céu pode esperar, tem até um filme que chama assim, né? Então, o céu espera, o importante é ser feliz na terra. Essa é a proposta de uma igreja que vai pregar um evangelho que não está na Bíblia. Quando você vai para o evangelho da Bíblia, o evangelho da Bíblia vai dizer: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Não tem jeito, não tem opção. E aí, quando eu entendo que eu não tenho opção, então eu tenho condições de expor esses pensamentos aqui de uma forma um pouco mais clara. Em primeiro lugar, prepare-se para implodir. E o que significa implodir? De dentro para fora. A proposta do texto em Atos é exatamente essa. Quando Jesus diz: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, essa palavra poder, no grego, ela vem de dunamis, dinamis, explosão, da mesma raiz de dinamite. Ou seja, a proposta de Jesus para o poder que seria colocado sobre nós é algo que não conseguiremos manter para nós mesmos, porque vai implodir. Essa presença de Deus vai chegar a nós e ela vai ter que ser compartilhada com outras pessoas. Se essa implosão não acontece, tudo fica relativo. Eu não vou aqui contar meu testemunho de vida, levaria muito tempo. E a proposta não é falar de ninguém aqui hoje, mas trabalhar a temática. Se nós não tivermos de fato uma experiência de conversão, de mudança de trajetória, essa implosão não acontece. Se você não nasceu de novo, então você não tem condições de viver o novo. Por isso que Jesus disse que você não pode colocar remendo novo em roupa velha. Você não pode inclusive colocar vinho novo em vasilha de couro
velha. Por quê? Novo com velho são incompatíveis. Não é possível você tentar viver o cristianismo dentro de uma prática de vida pagã. É totalmente improvável isso. Não tem, biblicamente falando, não existe essa possibilidade. E aí nós precisamos entender, talvez, por que que isso não é possível. Aí você vai dizer assim, pastor, mas é absurdo. É lógico que eu sei que se eu não estou em Jesus, eu não posso viver a vida que Jesus me propõe. Isso é questionável. Porque nós vemos hoje, eu não estou falando especificamente aqui da Pedra Viva, nós vemos uma geração de cristãos na igreja brasileira que foram à igreja pelos motivos errados. Buscaram um evangelho de troca. Buscaram um evangelho de prosperidade, de cura. Eu não estou falando que Deus não possa dar isso. Ele dá o que Ele quiser, Ele é dono de tudo, Se Ele quiser te tornar um milionário para a glória dEle, Ele vai te tornar. Isso é um problema dEle, Ele é Senhor. Agora, eu não posso buscá-lo por causa disso. Se Ele quiser me tornar algo ou alguém em determinada posição ou situação, é uma questão dEle, não minha. Agora, o evangelho não pode ser buscado à base da troca. Porque, na verdade, Jesus já fez a troca. Ele tirou a gente da condenação e se colocou naquela cruz lá para que a gente pudesse ter vida. Então a troca que precisava ser feita já foi. A vida de Jesus pela vida da humanidade. O sangue dele pelo nosso. O sofrimento dele pela nossa salvação. Já foi feito isso. Ou seja, nós precisamos mudar de trajeto. E aí vem um pouco de encontro com o que o pastor Adriano pregou domingo passado, sobre a questão da religiosidade. Jesus disse o que para Nicodemos? Você tem que ir numa igreja legal? Quem lembra o que ele disse lá em João 3? Tem que nascer de novo. Aí ele diz assim o que? O religioso? Como é que ali, eu quero acreditar que ele se fez de inocente. Que ele era um cara que sabia muito da lei. Ele era um cara que sabia muito das coisas de Deus. Aí diz o quê? Como é que eu posso voltar sendo já velho para o ventre da minha mãe? Ai, né? Pegadinha do malandro. Eu acho que Nicodemos tentou dar um em Jesus ali. Aí Jesus falou, se você não nascer da água e do Espírito, nada feito. Se você... O que significa o batismo, gente? Sepultarmos o velho homem e quando nos levantamos, ressuscitamos como uma nova criatura em Cristo. Um ato de fé, de obediência. Jesus é meu Senhor, Ele morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, eu creio na obra redentora de Jesus, a minha vida pertence a Ele. Jesus ordenou que eu fosse batizado, porque Jesus deu uma ordem, tá, gente? Não é uma condição. Eu vou ver quando eu sinto me batizar. Isso é uma coisa muito estúpida. Jesus deu uma ordem, você tem que obedecer e acabou. Você ficar enrolando, você está enrolando Deus, você não está enrolando a mim. Porque Jesus deu uma ordem. Se você não está obedecendo, você está desobedecendo a Deus, você está desagradando a Deus. Então vai ser um problema seu com Deus. Agora, o batismo é isso. Sepulta o velho homem, ressuscita o novo. Aí Jesus está falando, para você sepultar o velho homem, Nicodemos, você tem que se arrepender dos teus pecados. Você tem que reconhecer que você é pecador. Você tem que reconhecer que você precisa de uma nova vida comigo. Porque o teu estilo de vida é até bonitinho, mas ele não é compatível com o que eu tenho para você viver. Mas você tem que nascer do Espírito também. Como é que é esse negócio? Você tem que ser marcado pelo Espírito Santo, Nicodemos. Sem o Espírito Santo, você vai ser um vaso oco. Sua vida vai ser sem graça. Você vai viver sem propósito. Se nós não pararmos para entender esse princípio tão claro que Jesus deixou, a gente vai ter dificuldade quando a gente fala de conversão. Só que conversão, na verdade, é isso. Eu vivi uma vida desgraçada, longe de Deus, voltada ao pecado. Eu conheci a graça salvadora de Jesus, a palavra de Deus me dá um caminho para eu viver. Então eu sei que eu posso agora mudar de vida porque Jesus me ama e Ele morreu numa cruz. Eu aceito então essa obra de Jesus na minha vida. Eu quero Jesus para mim. Eu quero Jesus mudando meu coração. Eu me arrependo então dos meus pecados. Eu não quero mais viver daquela forma que eu vivia antes. Eu quero viver uma nova vida com Jesus, porque Ele pode mudar o meu coração. E o maior testemunho é uma vida transformada, não é um bom pregador.
O cara transformado, ele mostra que ele se converteu, a família vai saber que ele é convertido, os amigos vão saber que ele se converteu, porque alguma coisa aconteceu, ele não é mais igual. Esse é o processo de conversão. E aí o que acontece? Então o cara se converte. E aí o cara está vivendo então a experiência do primeiro amor, que é o que nós falamos o mês passado inteiro. Porque eu me converto, eu mudo. Conversão, que significa a palavra no original, mudança de trajetória. Eu estava indo para o inferno, agora eu me converto, eu estou indo para o céu. Nós estamos indo para o céu, do dia 41 ao céu. Quem conhece a Jesus começou na caminhada celestial, nós estamos indo para a nossa casa. E aí, essa implosão tem referência, por que para nós ela tem importância? Porque, ó, vou dar aqui a definição para a gente poder trabalhar aqui uma frase aqui embaixo interessante. Um texto: provocar a explosão de uma construção de modo que suas partes não se espalhem, caindo no mesmo ponto central. Eu gostei demais dessa definição de implosão. Porque o Espírito Santo vem sobre nós e não faz algo espalhafatoso, não explode, mas ele provoca tantas mudanças estruturais dentro de mim, que mesmo por fora, tendo o mesmo biotipo, por dentro eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Já tinha parado para pensar em Atos 1:8 desse jeito, gente boa? O Espírito Santo vem sobre nós, um poder explosivo. Por isso que quando você se converte, o coração pega fogo, você sente uma alegria inexplicável, aquele negócio violento, você quer falar de Jesus, porque está ali, ó, Ele está transformando tudo dentro de você. E aí você está incendiado pela presença do Espírito Santo, você está sentindo aquele amor de Deus na tua vida. Aí talvez você vai dizer: pastor, eu nunca senti isso. Eu vou dizer: querido, aceite Jesus como teu único suficiente Salvador e Senhor. Você precisa se converter. Porque na verdade, se você nunca sentiu isso, é porque você nunca se converteu. E não dá para eu fazer uma linguagem politicamente correta, bonitinha, Nutelinha. É Nutella que fala, né, a galera aí, né? Geração Nutella, né? Que você fala educadinho, bonitinho, para ninguém se magoar. Cara, ou você se converteu ou você não se converteu. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você não se converteu, você vai para o inferno. Se você se converteu, você vai para o céu. Só tem duas saídas. Só tem dois caminhos: céu e inferno. Céu, só vai para o céu quem implode. Quem recebe a presença restauradora e extraordinária do Espírito Santo na tua vida. E você só pode receber esse poder se a tua vida for de Jesus. Olha só. O Senhor Jesus nos disse que nós receberíamos poder. O Espírito Santo não pode ser um espectador em nossas vidas cotidianas. Ele precisa ser um agente de poder e milagres. Nós, os crentes, devemos viver uma vida celestial, ainda que vivamos nesse mundo de trevas, pois deste mundo não somos. A palavra grega, como eu já disse aqui, para esse poder é dunamis, que passa a ideia de força ou poder miraculoso, a habilidade de realizar milagres, um poder vivo gerado naturalmente pelo Espírito, uma força para resistir contra castas e exércitos espirituais. Sem o Espírito Santo, o crente não avança. Sem o poder de Deus, nós somos vasos ocos. Agora, quer uma frase positiva então de tanta coisa ruim que eu estou falando para você? Diante do poder de Deus, todo homem tem o privilégio de ser transformado. Não tem ninguém que, quando é tocado pelo Espírito Santo, não tem o privilégio de ser transformado na sua vida. Ah, pastor, me dá um exemplo de transformação na Bíblia? Eu gosto muito de citar um cara que está lá no Evangelho de Marcos. Eu não sei o nome dele, eu sei o apelido. Gadá, Gadazinho, Gadareno, você pode chamar como você quiser. Como essa pessoa não tem nome, você dá o apelido que você pensa, para tentar lembrar do cara. Cara rechaçado pela sociedade, pela família. Ele vivia nos sepulcros, era um lugar sujo, imundo, ninguém queria viver lá. Ele vivia acorrentado, nu, cheio de uma legião de demônios. Era a vida desse cara. Jesus fala assim: eu quero evangelizar Decápolis. Jesus sempre tinha uma estratégia missionária, é muito da hora isso aqui. Então eu quero evangelizar Decápolis, eu quero alcançar aquelas 10 cidades lá. Como é que eu faço? Deixa eu pensar. Espera aí que tem um cara bom para fazer o trabalho. Galera, sobe no barco, vamos. Tem um negócio para a gente resolver do outro lado lá.
Aí os discípulos já começaram aquele negócio meio de religião, né? Mas Senhor, será que ele não é de outra denominação? Será que ele acredita nos dons? Será que o negócio vai ser assim, vai ser assado? Jesus fala, relaxa, senta aí que o negócio vai ser legal. Aí Jesus leva eles lá, chega lá, o cara está lá, perturbado. Legião, ela variava de 7 a 12 mil soldados romanos. Então você pode calcular, vamos na pior das hipóteses, tinha 7 mil capeta no cara. Você acha que estava bom para a vida dele? Que era uma legião, ele disse, legião, porque somos muitos. E a legião romana era de 7 a 12 mil soldados. Então, no mínimo de 7 mil capeta a 12. Depende então da intensidade que o cara gostava de receber os capeta na vida dele. Legal. Jesus chega, o capeta já não aguentou, porque diante de Jesus, capeta nenhum aguenta. Diante de homem, capeta faz festa. Diante de Deus, capeta se prostra, sai e a pessoa é liberta e não tem conversa. Porque é assim que funciona com Jesus. O que aconteceu? Jesus vai lá, liberta aquele homem. E aí o que o homem faz? Senhor, me leva contigo, porque essa galera aí das 10 cidades aí, ó, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai se arrepender, que vai ver eu no palco com Jesus brilhando em mim. Foi quase a música Sabor de Mel, deu quase para fazer o esquema aqui. Aí o que Jesus disse para ele? Volta para a tua casa, para a tua família, para onde todo mundo sabia que você era o perturbado, o maluco, o pelado, o cara que andava igual um louco, que não tinha solução. É para lá que você volta. E quando você voltar, diga para eles o quanto o Senhor foi bom com você e teve misericórdia de você. Aí Jesus envia o primeiro missionário dos gentios, que não foi o apóstolo Paulo, desculpa para os teólogos que pensavam que era, foi o gadareno o primeiro missionário. E a primeira missionária foi a mulher lá em Samaria. Não foi Paulo, não foi Priscila, não foi Áquila. Foi um endemoniado e uma mulher adúltera, que foram os 2 primeiros missionários. Olha que coisa boa. Jesus só chama gente boa. Depois ele me chamou o Paulo, continuou no mesmo nível. Chama um monte de gente ruim que não valia nada, restaura a vida dessas pessoas e fala, agora vocês podem pregar meu evangelho. Ou vocês pensam que Jesus só chama super-homens e mulheres maravilhas para pregar o evangelho dele? Não, ele chama as piores pessoas, transforma a vida delas, conversão, a pessoa muda completamente, radicalmente a sua vida, e ela então se torna agora uma pregadora. O que esse cara fez? Ele fez um estrondo lá naquelas 10 cidades, porque aí o povo, o que o texto bíblico diz? O povo ficou extasiado. Como que esse cara agora está são, ele está vestido, ele fala agora de um Jesus que a gente nunca viu. Quem é esse Jesus? Gadá. Ele falou, não, Gadá não, eu tenho nome. Gadá era só apelidinho. E aí ele deve ter falado, obviamente, o nome dele lá, quando ele pregou para aquelas pessoas. Ele pregou com a vida dele. O crente tem que pregar com a sua conversão, com a sua mudança de trajetória. O povo que te conhecia ruim, agora te conhece de novo e fala assim, essa pessoa mudou. Essa pessoa é diferente. Segundo lugar, prepare-se para explodir. Porque a explosão, na verdade, acaba se tornando, na vida do crente, um processo contínuo da implosão. Se o Espírito Santo, eu me converto, vamos fazer de novo aqui o caminho? Eu era um lixo, não valia nada, estava longe de Deus, vivia na prática do pecado. Conheci o amor de Deus pela palavra dele, aceitei Jesus, me converti. Aí o Espírito Santo encheu a minha vida. Eu não sou mais a mesma pessoa. Então agora acontece um negócio comigo. Recebi dinamite no povo. Poder de Deus na vida do povo. Ah, pastor, mas peraí. Você está querendo dizer o que com isso? Eu não quero dizer nada, quem quer dizer é Jesus. Ó, o que diz lá em Atos 1:8? Vamos ler de novo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. ... E vocês serão minhas testemunhas. Ah, mas o que tem a ver a palavra explodir aqui? Tem um pouco a ver. A palavra testemunho no grego, martíria. Alguém que está disposto a dar a própria vida pela causa. Se você tiver que explodir, exploda. Não estou falando para ninguém virar homem-bomba aqui, tá, gente? Calma. Não sou a favor de automutilação, de nada disso.
que eu quero dizer é o seguinte: se você tiver que acabar com a sua vida, mortificar totalmente quem você é, para se tornar um servo, uma serva de Deus e viver para a glória dele, exploda. Faça, porque vai valer a pena. Porque o céu está chegando. O céu está chegando para mim e para você. O céu pode chegar mais cedo para algumas pessoas, mesmo que elas ainda não entrem nele, fiquem lá no paraíso, que é o pré-céu. Mas vão chegar em casa. Já vão estar no seio de Abraão, vão estar sendo consolados, aguardando o arrebatamento da igreja, o fim de todas as coisas. Mas já vai estar lá. Meu irmão, se Jesus te chamar hoje, ou se Ele te chamar daqui 30 ou 40 anos, tenha em mente uma coisa: você precisa estar preparado quando Ele te chamar. Você precisa estar preparado. E sabe quando o crente tem certeza que está preparado? O pastor Adriano fez uma colocação uns dias atrás na pregação, quando ele disse: eu pergunto para Deus todo dia se eu estou preparado, se o céu realmente está fazendo parte do contexto da minha vida. E vem de encontro com essa afirmação aqui, porque ser testemunha significa que você tem que estar pronto para dar a sua vida. E aí eu quero fazer uma interpretação um pouco mais legal para você, porque talvez você está aí com medo de morrer, não está na hora. Deus, o Senhor pode me levar, só deixa eu terminar o meu MBA, a minha pós, o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doc, mas eu nem fui para a faculdade ainda, mas o Senhor espera um pouquinho que eu chego lá. Calma, querido. Estar disposto a dar a própria vida, numa interpretação mais próxima no cotidiano de vida nosso, a gente pode fazer duas análises aqui. A primeira é a seguinte: você tem que estar disposto a entregar o teu coração a Jesus e deixar Ele tornar você um instrumento dele enquanto você está vivo aqui na terra. É você dizer: eis-me aqui para o Senhor. É você aceitar a grande comissão como a única motivação de vida para você e você viver por isso. Ah, mas qual é o outro jeito de ver esse texto? Também, uma festa de missões. Você vem só para comer? Também, é tipo isso. Você também tem que estar disposto a morrer. Você também tem que estar disposto a não negar a sua fé, a não abrir mão do que você acredita. Porque se você vender a sua fé ou as suas convicções por qualquer coisa, sabe o que vai acontecer? Na verdade, você não implodiu. Quais os exemplos na Bíblia que a gente vê de pessoas que implodiram e começaram a explodir? Atos 7, 59 a 60. Eu gosto demais desse cara aqui. Eu acho ele extraordinário. Eu não vou ler o texto inteiro, ele é muito longo. Só quero ler o final do capítulo. O que diz aí o texto? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Enquanto... testemunha. Ele deu a vida pela causa. E ele foi o primeiro homem na história bíblica a repetir as mesmas palavras que o Senhor Jesus repetiu na cruz. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem. Estevão vai e fala: Senhor, não impute a eles esse pecado. Aí você diz assim: mas por que alguém teve que morrer? Jesus disse que o trigo precisa morrer para realmente frutificar. Tinha um cara que estava agitando lá para o cara ser morto, estava fazendo todo um agito lá, chamado Saulo de Tarso. E as vestes desse cara, chamado Estevão, caíram aos pés do Saulo. Saulo viu um cara louco, pregando de uma forma que pouquíssimas pessoas teriam condições de pregar na história humana sobre a palavra de Deus, porque se você ler Atos 7, você vai ver ele fazendo um panorama todo do Antigo Testamento e chegando até Jesus Cristo. Ele prega com autoridade, o rosto dele brilha, a glória de Deus se manifesta, ele tem uma visão
que essa eu falo que eu gostaria de ter, o resto eu deixo para a Márcia, quando Deus quiser mostrar demônio, coisa ruim, então ela vê. Essa eu queria ver, Jesus à direita do Pai, Todo-Poderoso. E ele viu o Senhor Jesus, e ele diz: eis que eu vejo o Filho de Deus à direita do Pai. Os homens rasgam as vestes, começam a dizer blasfemou, começam a apedrejá-lo. Ele vê o Senhor Jesus. Ele sabia que ele estava chegando no céu. Ele nem podia imaginar que a roupa dele cairia nos pés do maior missionário da história da humanidade. Porque para mim, gente, com todo respeito, não foi Billy Graham, não foi o Rainer Bonk lá na África. Eles foram ótimos, eu não vou discutir isso aqui jamais, quem sou eu para pensar alguma coisa. Mas para mim, o cara mais extraordinário foi o cara chamado Paulo. Paulo não tinha WhatsApp, celular, avião, carro, tinha nada. Paulo tinha uma palavra de Jesus lá quando ele se converte. E quem falou para ele foi Ananias, depois que Jesus conversou com Ananias. Vai lá, ora pelo meu servo Paulo, ele está cego, depois batiza ele, porque ele vai ver o tanto que ele vai ter que sofrer por causa do meu evangelho. A única coisa que Paulo carregava no bolso: eu sei as aflições e as agruras que o Espírito Santo me adianta que eu vou enfrentar de cidade em cidade. Para mim, Paulo foi um cara extraordinário, e a conversão de Paulo começou com o testemunho de Estevão. Estevão explodiu, ele pôs para fora tudo o que ele cria. A vida dele foi o púlpito dele. Ele expôs para aqueles homens religiosos quem Jesus tinha tornado ele, em quem, em que pessoa. E esse cara muda, esse cara prega o evangelho, ele morre por causa da pregação dele, mas a morte dele gerou milhões de vidas, porque um cara chamado Paulo se converteu, se tornou o maior escritor do Novo Testamento, mesmo tirando Hebreus, e há quem diga que foi ele ou que não foi. Esse camarada escreveu 13 cartas do Novo Testamento, esse cara plantou igreja em tudo quanto é lugar, na região da Ásia. Ele foi até César para testemunhar do amor de Deus, porque Jesus disse: convém que você vá até César. Paulo podia ter sido politicamente correto, dizer: não, Jesus, faz o seguinte, eu sou cidadão romano, eu posso me livrar de alguma coisa. Jesus disse: não, você vai até César. Paulo, exploda a sua vida, porque eu já te mudei por dentro. Agora você precisa mostrar para fora, através de você, quem eu estou tornando você, para que as pessoas creiam. Cheios do poder de Deus, todo cristão tem o privilégio de morrer por causa desse nome. Com o Espírito Santo a gente tem o privilégio de mudar. Com o poder de Deus a gente tem o privilégio de entregar nossa própria vida por causa de Jesus. Terceiro, mantenha o foco até o céu, até o último dia. Nós temos visto uma geração de pessoas que desistem muito fácil. Uma das gerações talvez mais inconstantes tem sido a geração dos últimos 15, 20 anos. Aonde tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito veloz, tudo tem que ser para ontem, e o que eu vivi hoje já não vale mais para amanhã, porque eu quero uma coisa nova, eu quero uma experiência nova. E a palavra do pastor Theo Hayashi, que ele veio aqui na segunda-feira no encerramento do Projeto Férias, ele falou para os jovens aqui, tinha mais de 500 pessoas aqui na segunda-feira, e ele disse para os jovens aqui: valorizem as pessoas mais velhas que lutaram pelo evangelho. E se vocês estão aqui hoje, é porque teve gente que pagou um preço e viveu a sua vida por Jesus para que vocês estivessem hoje aqui. Valorizem essas pessoas. Não pensem que vocês são os donos da rapadura agora, né? Agora estou eu parafraseando aqui. São os caras, vocês acontecem, porque o que essa geração hoje tem feito, eu não digo toda ela, mas uma boa parte, o que essa geração faz é acontecer por algumas horas, acontecer por um dia, e depois já muda de ideia. Agora eu amo a Cristo, eu quero tudo por Cristo, e amanhã não quer mais. Agora é tudo por Jesus, agora é nada por Ele. Eu não quero mais saber dele. Uma geração inconstante. Mas é a mídia que produz isso, a internet produz isso. Sim, ela produz, como também o poder de Deus pode produzir numa pessoa foco.
Porque independente de YouTube, Facebook, WhatsApp, o que seja, não importa qual é a rede social, qual é o tipo de influência, Deus é maior do que qualquer influência humana, mas você precisa se fazer permitir para que essas influências celestiais passem a se tornar reais na tua vida. Em outra palavra, pare de ser mundano. Pare de viver como um mundano, porque você não é mais desse mundo. Você era até o dia que você conheceu a graça. Ah, mas eu não consigo viver a vida cristã no meio dos meus amigos. Pois é, traga os seus amigos para a graça, não se comporte como eles. Torne eles pessoas cheias da graça também. Ah, mas vão me julgar, vão me bulinar, eu não vou ser mais aceito, então que não seja. Porque Jesus já te aceitou quando Ele foi para aquela cruz. Às vezes a gente está querendo agradar as pessoas. Ah, se eu falar de Jesus, o meu patrão me manda embora. Deixa que o chefe dos chefes, o patrão dos patrões, pode abrir porta para você, mesmo quando as portas se fecham. Ah, mas os meus amigos vão me abandonar. Jesus é especialista em dar amigo para você, porque Ele vai ser o seu melhor amigo em primeiro momento. E vai te ensinar o valor de uma verdadeira amizade, para que depois você se torne amigo de pessoas que precisam da tua amizade. Porque o crente vive tão vazio às vezes, que ele está querendo receber. Ele está, as pessoas não estão cuidando de mim, as pessoas não estão me dando atenção, as pessoas não estão fazendo isso. O crente, ele recebe poder de Deus, para que dele, a partir dele, fluam rios de água viva. Nós precisamos nos tornar fontes de água viva, elas precisam jorrar a partir de nós. Então nós não temos que esperar o que as pessoas vão nos dar, mas o que Jesus já nos deu e nós podemos oferecer para as pessoas, porque quanto mais você oferecer para as pessoas, mais pleno de Deus você vai ser, e isso vai fazer você manter o foco. Tem gente que quer manter o foco. Não, eu vou manter o foco. Eu vou manter o foco. Eu estou aqui, ó. É eu e Jesus, ó. Nós estamos firmes. Jesus, hashtag, estamos juntos, né? Vamos lá, ó. É isso aí, Deus. É isso aí. Obrigado, Jesus. É isso mesmo que eu estou querendo. Obrigado, meu. Só que aí chega uma hora que a pessoa esquece desse Jesus, hashtag, estamos juntos. E na verdade, quando Jesus morreu na cruz e você o aceitou, é hashtag estamos junto até a consumação dos séculos, para sempre. Jesus forever, não muda mais. O nosso status na rede social celestial fica definitivo. Estou com Cristo para sempre. E aí por que a gente tem que manter o foco? Porque tem uma missão grande. O que Jesus disse no texto? Serão minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Paulínia, Campinas, quem sabe até dá para trabalhar um pouco essa ideia. Presidente Prudente, Mato Grosso, Acre e os países que estão aí por toda a terra. Tem muita gente precisando conhecer Jesus ainda. Nós queremos ver uma geração de missionários sendo levantada na nossa igreja. Uma geração de pastores, adolescentes que vão render o coração a Jesus e vão se tornar pessoas vocacionadas, não porque a gente vai transformar, porque Jesus vai fazer. O Deus que vocaciona não mudou, mas o povo está diferente, tá, mas o Deus é o mesmo. O Espírito Santo que vai, pega o coração, torce, incendeia e faz pegar fogo, e a pessoa larga tudo por Jesus, é esse coração que Jesus vai começar a incendiar, e eu creio que o Senhor vai fazer isso. Vamos nos preparar e muito para a semana que vem para o Retiro para Transformação. Vai dar quase uns 20 e poucos, aí, quase 30 jovens e adolescentes que vão para o Retiro na semana que vem. E nós vamos ver fogo de Deus descer na vida dessa galera, e os irmãos e irmãs que vão também. Vai ser bênção. Agora eu quero ler para vocês um texto, 2 Timóteo capítulo 4, de alguém que manteve o foco. Por isso que eu digo que eu sou fã desse cara, não tem como. Paulo preso, os últimos períodos assim da sua jornada ministerial e de vida, porque dali depois ele testemunharia diante de César, né? E depois ele seria morto, como a história mais ou menos conta. Alguns dizem que ainda ele saiu, foi pregar, um pouco incerto, mas certo é que ele realmente tenha sido morto ali, posterior ali ao seu período em Roma. Mas o mais importante, independente do lapso histórico de como foi,
é o que ele disse. E ele disse o seguinte: eu combati o bom combate, terminei a corrida e eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Querido, o céu está chegando para nós, e se nós amamos a vinda do Senhor, essa coroa de justiça, essa coroa da vida, ela está preparada para nós. Ela está proposta para nós. Jesus disse o que lá em Apocalipse? Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Fidelidade, manter o foco. Eu só vou conseguir manter o foco se eu mantiver o meu coração fiel a Jesus em todo o tempo. Fora da missão não existe o cristão. Existe apenas alguém religioso em busca de algo que nunca será suficiente para saciar a sua alma. Em algum lapso de inspiração eu escrevi esse negócio que de vez em quando acontece. Batata é muito criativo, ele escreve uns negócios lá, tal, não sei o que, Deus dá as letras para ele doida lá de rap lá tal. Eu não consigo escrever uma frase de vez em quando. Aí quando acontece aí, acho que uma ação celestial, acho que Deus manda um raiozinho, cai na minha cabeça, eu consigo escrever umas 5, 6 palavras. Essa aqui foi uma delas. Fora da missão não existe o cristão, existe apenas alguém religioso em busca de algo que nunca será suficiente para a sua alma, porque sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai estar faltando. Só que eu quero dizer para você, quando você tem Jesus, não falta mais nada. Jesus é suficiente para nós. Não é Jesus e mais alguma coisa, é só Jesus. Conclusão, para a gente ir para a ceia, nós vamos orar juntos também antes. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas tamanha graça revelada em Cristo Jesus, que se fez carne e foi entregue por nossos pecados, e foi exaltado e se assenta à destra de Deus. A Ele o poder e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Feche os teus olhos, eu quero orar com você.